Fala galera, amo direito, alô Fabrício Bastos, alô meu povo. Tô aqui reativando a transmissão no portal. Estamos fazendo a transmissão simultânea. Vamos transmitir essa aula tanto pelo Periscope como pelo portal. Bom dia, minha gente. Boa tarde no Brasil. É um prazer recebê-los aqui. Estou ativando a transmissão aqui pelo portal F3. Vamos lá, vamos ativar no site. Start. Vai abrir agora. Pronto, entrou. Vamos lá. Transmissão pelo portal. Vamos lá, vamos subir os kbps. Temos que ir a mais de 350. Vamos lá. Vamos ver se ele sobe. Subiu. 329, 342, 352. Beleza. Já temos condição de transmissão. Perfect Extreme. Agora sim, vamos lá. Agora a rota entrou. Vamos puxar a transmissão. Bom, pessoal. Vou pedir a vocês que não mandem mensagens aqui no Periscope para não travar. A gente está com uma certa dificuldade para fazer a transmissão. Está bem congestionada a internet hoje, dia 1º do ano. Eu estou vendo que a rota está instável no site do portal. Eu não estou conseguindo conectar para uma rota internacional. Pelo site não está estável, está instável. Ok? Eu percebo aqui na tela, vocês perceberam que eu tenho um retorno imediato. Eu vou manter a transmissão pelo Periscope. A galera que está aí no portal e está aqui no Periscope, quem puder, informa lá nos grupos do WhatsApp, os grupos dos alunos. Informe, por favor, lá que pelo site do portal a rota está um pouco instável, tá? Talvez por ser dia 1º do ano, período da tarde muito movimentado, eu estou com uma certa dificuldade de manter a rota instável. Eu acho que depois de 10 minutos ela estabiliza. Ela fica com navegabilidade perfeita. Talvez pelo site a gente tenha 10 minutos de instabilidade. Eu vou tocar a aula. Se vocês puderem, avisem lá nos grupos que eu vou fazer a aula. A aula fica salva. Quando eu encerrar, eu já envio para conversão de linguagem para publicação. Ok? E aí o que vai acontecer? Essa aula vai ser enviada o link lá no site do portal para vocês, alunos matriculados. Eu vou tocar, eu tenho que gravar o conteúdo, eu tenho que fazer o conteúdo. Quem puder me assiste aqui pelo Periscope. Quem puder ver aqui pelo Periscope. Então a vocês que estão lá no portal, eu vou pedir que vocês se encaminhem aos grupos do WhatsApp e avisem nos grupos. Galera, o PB está falando no Periscope que ele vai dar a aula. Eu vou tocar aqui 3 horas de aula, ok? Vão ser vários blocos. E ao final a aula fica gravada e é disponibilizada ainda hoje ou no máximo amanhã. Tudo bem? E eu vou tocar aqui pelo Periscope. Quem puder, vem pro Periscope. Avisa a galera lá no grupo. Quem não conseguir baixar o Periscope pelo celular, pega pela internet, periscope.tv. E vamos fazer um aulaço hoje, vamos aprender, legal? O que eu vou suplicar a vocês? Ouvindo o nosso hino. Eu vou suplicar a vocês que não mandem mensagens para a gente não travar o Periscope, tá certo? A gente está na rota internacional, intercontinental, e aí se a gente ficar com mensagem vai travar. Então o que eu vou pedir à turma? Apenas mandem corações, como fez a grande e querida Cirlane aí. Só coraçãozinho. Venham aqui, ó, e convidem os seguidores. Bota o dedinho aqui, ó, convidar seguidores. E vamos agora manter a transmissão pelo Periscope, ok? O tema é maravilhoso. Vocês vão amar a aula. A aula de hoje é apaixonante. O tema é fenomenal. E vocês vão aprender com a melhor didática do mundo. Ok? Eu vou tirar a música. Galera que está no portal, tem 3 minutos e 20 de transmissão. Está instável. Eu já vi que está instável. Está indo e voltando. Eu acho que depois de 10 minutos vai estabilizar a rota. Ok?
Eu acho que depois de 10 minutos a gente vai ter navegabilidade. Eu vou pedir a vocês apenas que se mantenham, se possível, comigo pelo Periscope, sem mensagens, ok? Deixa eu fechar agora a música. Vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre IPTU e ITR. É a nossa aula 2 sobre IPTU e ITR. Ontem nós fizemos um bom apanhado sobre IPTU e ITR. Desdobramos, varremos detalhadamente a hipótese de incidência, a questão da competência, né? Os lindes do tipo para que incida IPTU e ITR. Conversamos bastante, né, sobre isso. Foram mais de 2 horas e meia, quase 3 horas de aula ontem no Réveillon, a gente conversando sobre hipótese de incidência de IPTU e ITR, base de cálculo e sujeito passivo. Eu vou a partir de agora aprofundar o bate-papo com vocês sobre sujeitos, sujeito passivo e sujeito ativo. Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai conversar apenas sobre sujeitos. Nesse bloco, essa transmissão de agora é sobre sujeito passivo e sujeito ativo do IPTU e do ITR. Tudo bem? Quando eu acabar, eu faço um próximo bloco para a gente falar sobre as alíquotas. A gente já falou sobre competência, fato gerador, base de cálculo. Agora nós vamos varrer sujeitos e depois nós vamos fechar alíquotas. Tudo bem? Estamos juntos? Então, sem mensagens, 0 mensagens, somente coraçãozinho. Se aqui no Periscope travar para alguém, sai e volta. Desconecta e conecta de novo. Se for o caso, até desliga o teu celular e volta de novo. Tá legal? E vamos tocar, vamos embora. Vou começar conversando com vocês e vou pedir a vocês, se puderem, a gente bateu ontem 7 milhões de corações. É uma marca fantástica, o que simboliza a nossa relação, o nosso amor bilateral aqui, eu e vocês, meus seguidores, meus alunos. Então, sem mensagens, só botando um coraçãozinho. Se você puder, durante a aula, bote muitos corações. É uma maneira de você, né, demonstrar o seu carinho por mim, a sua gratidão pela minha aula aqui no dia de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Então, galerinha, com muitos corações na tela, hein? Muitos coraçõezinhos na tela. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre sujeito passivo. Sujeito passivo. Vejam bem, a regra para a sujeição passiva, ela está no CTN, nos 2 artigos que eu comentei ontem. Se você não anotou, tome nota. A previsão de quem será o sujeito passivo para o IPTU e para o ITR, ela está estampada no artigo 31 do CTN para o ITR e 34 para o IPTU. Valeu, Silane. Avisa para a galera no grupo lá. 31 para o ITR, 34 para o IPTU. Então nós temos no artigo 31 do CTN a previsão do sujeito passivo do ITR e no 34 do mesmo código a previsão do sujeito passivo do IPTU. Então nos artigos 31 e 34 a gente vai encontrar a previsão de que podem ser considerados sujeitos passivos 3 perfis de pessoas. Tudo bem? 3 perfis de pessoas. Pode ser considerado sujeito passivo. Alô, galera do Bom Direito e do Amo Direito. Beijo grande. Pode ser considerado sujeito passivo o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor. Possuidor esse que exerça uma posse imobiliária com animus domini, posse essa desde que com animus domini a qualquer título. Novamente, vamos de novo. Obrigado, galera. Convidem os seguidores. Vamos aumentar essa classe e botar a galera para estudar. Estudar igual a tomar banho, igual a escovar dente. É todo dia. Vamos começar o ano com o pé direito, fazendo do estudo um hábito de todo dia. É isso que vai mudar a vida de vocês e vai trazer a prosperidade e o sucesso pessoal e profissional para vocês. Estudo. Então, diz o artigo 31, diz o artigo 34, ora para ITR, assim como para IPTU, respectivamente, que podem ser considerados sujeitos passivos nas relações jurídico-obrigacionais tributárias de ITR e de IPTU, o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil do imóvel ou o possuidor do imóvel. Esse possuidor que tem animus domini, possuidor a qualquer título com animus domini, como é o caso do uso capiente, do arrendatário, do promitente comprador. Então, vejam bem. Olha só, galera, quando a gente falou ontem sobre o fato gerador do IPTU e do ITR, quando ontem a gente analisou a hipótese de incidência desses 2 impostos super importantes, caem em prova toda hora, a gente avaliou que a hipótese para que incidam esses impostos é uma de 3 diferentes relações do sujeito com o imóvel. A relação de propriedade,
a relação de domínio útil, muito comum em terrenos de marinha, em imóveis que estão sob o regime enfitêutico, e a posse com animus domini. O que a gente aprendeu na aula de ontem? Vamos lá? O que a gente aprendeu no encontro de ontem? Que o fato gerador do IPTU e do ITR é se manter sendo proprietário, ou se manter exercendo domínio útil, ou se manter exercendo posse com ânimo de domínio a qualquer título de imóvel. Então, existem 3 diferentes relações do sujeito, pessoa física ou jurídica, com o imóvel. Pode ser a relação de propriedade, em que ele exerce o direito real de propriedade. Pode ser a relação de domínio útil. O domínio útil não é igual à propriedade. As prerrogativas de quem é o titular do domínio útil são um pouco menores que as prerrogativas de quem é titular da propriedade. Ou ainda a relação possessória. Então, o fato gerador consiste no exercício continuado de propriedade, de domínio útil ou de posse de imóvel, ok? Nesse linear, sujeito passivo pode ser, ora, aquele que exerce a propriedade, ora, aquele que exerce o domínio útil, ora, aquele que exerce a posse. Então, no CTN, que a gente já aprendeu, é o nosso grande Estatuto Nacional de Normas Gerais para a Legislação Tributária. No CTN, que é a nossa grande Lei Complementar Nacional de Normas Gerais, a gente encontra essa previsão de que pode ser sujeito passivo tanto o proprietário, como o titular do domínio útil, como o possuidor, a qualquer título. Tudo bem? Nesse linear, a gente aprende que o fato gerador é ser proprietário, o sujeito passivo pode ser o proprietário do imóvel. Fato gerador é exercer o domínio útil, o sujeito passivo é o titular do domínio útil. Fato gerador é exercer a posse, o sujeito passivo é o possuidor direto, que ostenta a qualidade de possuidor e exerce essa posse com ânimo de domínio, aquela posse juridicamente protegida, com mecanismos jurídicos capazes de convertê-la em propriedade após um certo intervalo de tempo e o preenchimento de alguns requisitos no exercício possessório. Assim sendo, me acompanhe no raciocínio, pode ser sujeito passivo, ora do IPT, ora do ITR, ou o proprietário, ou o titular do domínio útil, ou o possuidor. Apenas resgatando informações da aula de ontem, e meramente com o intento de fazer reavivar na sua mente a informação já ensinada ontem, apenas com o escopo aqui de trazer a informação da sua MEP, memória periférica, para a sua MUC, memória de uso contínuo, apenas para reavivar a informação na sua mente, lembre, eu só vou relembrar, isso foi explicado à exaustão ontem, com todo aquele processo de memotécnica que eu uso, com ferramentas de repetição, de revisitação temática, eu tenho certeza que você não esqueceu. Mas não custa, dia ano novo, dia 1º, vai se tomar um champanhe aí a mais nessa madrugada e comprometeu a memorização conduzida que eu fiz com você na aula de ontem. Então vamos de novo. Qual é o fato gerador do IPTU para eu entrar em sujeito passivo novamente? Qual é o fato gerador do IPTU? Vocês se lembram? Não precisa escrever nada aqui, só ouvindo. Galera, parênteses, galera que está aqui no Periscope, avisa nos grupos do live stream, do WhatsApp, que estabilizou a rota no portal. Está estável, passou de 10 minutos, foi o que eu falei. Conseguimos navegabilidade, está perfeita a transmissão, estamos com 440 kbps, está perfeita a transmissão no portal, ok? Se vocês puderem avisar lá no grupo do WhatsApp, galera, tá bombando, o portal está estável, site perfeito, transmissão perfeita. Foi só passar os primeiros 10 minutos. Estamos com navegabilidade, o site está perfeito no portal, ok? Transmissão ao vivo por dentro do site, no link na área do aluno, stream perfeito, com 100% de qualidade de som e imagem na transmissão, acho que não cai mais. Tudo bem? Estabilizou, passou 10 minutos, vamos embora. Então quem puder, vai nos grupos do WhatsApp, a galera entra no site do portal, que a transmissão está perfeita pelo site. Pelo site a qualidade é muito maior do que pelo Periscope, tudo bem? Lá está com Full HD, tá certo? Vamos embora, está perfeita a transmissão agora. Então, continua comigo. Povo lindo. Então, qual é o fato gerador do IPTU? Vamos reavaliar, vamos lembrar da aula de ontem? É ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel na área urbana, imóvel que seja territorial ou predial, tanto faz. A gente viu que o IPTU é o imposto que incide sobre o somatório da propriedade predial, edificada, ou territorial, não edificada. Então, o IPTU incide sobre o imóvel por natureza, solo e por acessão, a construção. Ao contrário, o ITR é imposto com o qual a União tributa a propriedade, domínio útil ou posse de imóvel por natureza apenas. Lembre de ontem. Somente o solo, somente a terra. Não é IP, PPPP, IP, IPTR. É apenas ITR. Não tem a propriedade predial, só territorial. Então o ITR tem como hipótese de incidência o exercício continuado do comportamento de se manter proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com ânimos domini de imóvel territorial apenas, de propriedade imobiliária territorial, apenas o imóvel por natureza e não o imóvel por acessão.
Ontem o que é que você aprendeu? Para eu sair de fato gerador pegando o link para sujeito passivo. Ontem você aprendeu que o ITR ele incide sobre imóveis que ficam na zona rural e também sobre imóveis rurais da zona urbana. Ontem eu te ensinei que o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66 prevalece, segundo clássica jurisprudência do STF e do STJ, prevalece sobre a parte final do artigo 29 e do 32 do CTN. Ontem você aprendeu que na vacatio legis do CTN foi editado o Decreto-Lei 57 de 1966. Ontem eu te ensinei, o CTN foi editado em outubro de 66. O Decreto-Lei 57 veio em novembro, entrou em vigência imediata e disse que qualquer imóvel rural, seja da área rural ou da área urbana, o que incide é a ITR. E o Supremo entendeu que prevalece o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, por ser lei posterior e por ser lei especial, lex posterior e lex specialis. Ele prevalece sobre o 29 e o 32 do CTN. Então, imóveis rurais na zona urbana, imóveis explorados com atividade agrária na zona urbana, o imposto que incide é o ITR, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Então, fecha comigo aqui essa revisão de 3 minutos do ensinamento de ontem. Qual é a hipótese para a incidência de IPTU, qual é a hipótese para a incidência da ITR, e aí a gente migra para a sujeição passiva. O IPTU incide sobre propriedade, domínio útil ou posse com ânimo de domínio de imóvel predial e territorial da área urbana. O ITR incide sobre propriedade, domínio útil ou posse de imóvel territorial apenas. Não se considera para fins de incidência do ITR, repito, a construção, a edificação, a predialidade. O ITR não incide sobre o valor do prédio, sobre o valor da construção. O ITR incide sobre propriedade, domínio útil ou posse com ânimos domini de imóvel territorial, solo, apenas a terra, imposto da terra rural, da zona rural, ou se na zona urbana, um imóvel de zona urbana que se consiga cadastrá-lo como imóvel rural, no cadastro rural, com a homologação do poder público, que o homologa como imóvel rural de área urbana e será considerado imóvel rural de área urbana, para fins de atrair a incidência do ITR, afastando o IPTU, será considerado imóvel rural de área urbana, o imóvel que não obstante íncito no perímetro urbano, o imóvel que seja explorado como uma empresa rural, como um estabelecimento serviente ao empreendimento da empresa, atividade, empresa rural, o imóvel no qual o proprietário, o possuidor, o titulador do domínio útil empreende atividade de plantio, pecuária, extrativismo ou agroindústria. Então o que é que tu aprendestes comigo ontem aqui? Aprendestes que quando se tem um imóvel na zona urbana, a regra é o IPTU. Mas se esse imóvel for um imóvel rural de zona urbana, o que incide é o ITR e não o IPTU. E o fundamento legal que tu citas na tua prova e que vai pontuar no espelho de correção, a banca não vai deixar passar em branco, é o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Esse artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66 é ele que assegura que o que incide nos imóveis rurais de zona urbana é o ITR e não o IPTU. Imóvel rural é o imóvel explorado com atividade rurígena, rústica, da ruris, pecuária, plantio, extrativismo, agroindústria. Imóvel rural pode ficar em qualquer lugar da cidade, nas áreas que a lei de zoneamento define como áreas urbanas ou nas áreas que a lei de zoneamento define como área rural. Se o imóvel é explorado com atividade agrária, ele é um imóvel rural. E ainda que situado na zona urbana da cidade, ele será tributado com ITR. E o fundamento legal é o artigo 15 do Decreto-Lei 57. Tudo bem, minha gente? Isso foi matéria de ontem. Lembre, para fechar aqui, não esquecer, o IPTU não incide na zona rural. O IPTU só incide na zona urbana. Mas nem sempre na zona urbana incide o IPTU. Lembre que para incidir o IPTU, eu preciso ter um imóvel dentro da zona urbana. Agora, lembra o plus que eu ensinei a vocês ontem, que é o que derruba muito candidato em prova de PGM, em prova de fiscal do município, em prova da OAB, em prova de magistratura MP quando cai IPTU. Olha o que é que derruba muito candidato. Você aprendeu ontem comigo, eu tive o carinho de explicar isso na minudez de detalhes, que para que incida IPTU, não basta que o imóvel esteja fisicamente posicionado naquele perímetro da cidade considerado pela Lei de Zoneamento Municipal como área urbana. Não basta estar na área que fisicamente é definida pela LZM, Lei de Zoneamento Municipal, como área urbana. É imprescindível que esteja ali, mas isso não é suficiente por si só para legitimar a incidência do IPTU. Você aprendeu ontem que para que possa o município fazer incidir IPTU, e parênteses, isso dá uma advocacia que dá dinheiro em vários municípios do Brasil. Para que incida IPTU, além de o imóvel estar na zona urbana da cidade, é imprescindível que essa área já tenha sido efetivamente urbanizada.
O IPTU não incide na área que a lei diz que vai ser zona urbana. Ele incide na área que efetivamente se transformou em zona urbana. Então lembre que para incidir IPTU eu tenho que ter a zona urbana no conceito de zona urbana para fins de tributação. E zona urbana para fins de tributação não é apenas a área fisicamente demarcada como aquela que se destina ao empreendimento das políticas urbanas, do Estatuto da Cidade, da Secretaria Urbanística, do Direito Urbanístico. Não! Ontem você aprendeu que para incidir IPTU, além de o imóvel estar na zona que foi destinada por lei para ser zona urbana, é preciso que já se tenham feito, no mínimo, 2 melhoramentos infraestruturantes dessa zona, peculiares à política urbanizatória de uma cidade. Eu tenho que ter urbanizado. E aí eu ensinei a vocês, na prova não pode esquecer o artigo 32, parágrafo 1º do CTN, pelo amor de Deus. Esse parágrafo 1º é que vai ensinar o que é zona urbana para fins de caber a incidência do IPTU. Para fins que caiba a incidência do IPTU, é imprescindível que o imóvel situado naquela área que a lei de zoneamento municipal definiu como urbana, ele esteja numa área e essa área que está abarcada pela divisão territorial da lei de zoneamento como área urbana, nela já se tenham feito pelo menos 2 daqueles melhoramentos listados nos 5 incisos do parágrafo 1º do artigo 32. Não esquece disso. Só vai caber o IPTU. O município só vai poder aplicar o IPTU. O IPTU só vai incidir. Galera do Periscope, bota coraçãozinho para eu ver que não travou. Pelo amor de Deus aí. Tá? Porque senão parece para mim que travou. Não parece os corações não. Bota aí. Só uma pessoa não. A galera toda, porra. Tô dando aula top para vocês, moçada. Vamos lá. Bilateralidade, manda os corações, pipoca de corações, agora a meta é 7.500.000. Vamos levantar o periscope do PB, galera. Porra, eu não tô nos cursos poderosos, não tô nos cursos midiáticos, eu tô no meu amoroso, pequenino Portal F3, e são vocês que me carregam. Eu preciso de vocês, meus alunos que fazem o meu boca a boca, estouram o meu periscope na internet. Eu preciso de vocês. Vamos lá, divulga o meu trabalho, bota o like que isso é valorado. Tá bom? No Periscope. Vamos embora. Então, everybody together, let's go. Então, galera, quando eu falo então, tudo bem? Que o IPTU, ele vai incidir sobre imóveis da zona urbana, é zona urbana para fins de tributação, que é a zona urbana nos termos do 32, parágrafo 1º do CTN. Não esquece isso. Tá? O conceito de zona urbana para agente tributário é diferente para outros fins. Ontem eu falei a vocês, existem 2 mundos jurídicos completamente diferentes, 2 sistemas jurídicos, 2 regimes jurídicos distintos para o mundo rural e para o mundo urbano. Claro, os costumes são diferentes, gente. Um camponês vive igual a um empreendedor que vive na política urbana, na selva de pedra da cidade? Um cara que mora no coração de São Paulo, que pipoca ali em Ipanema, Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalha no centro, na Rio Branco, é igual a um cara que vive numa rocinha? Os costumes, os valores, o modo de viver, de entender, de compreender o tempo, a vida, é diferente. O direito normatiza de maneira diferente as relações coexistenciais no mundo urbano e rural. Ontem eu falei a vocês, requisitos para desapropriação urbana não são os mesmos para desapropriação rural. O modo de indenizar o expropriado na urbana não é igual ao rural. Jornadas de trabalho na área urbana não é igual à rural. Remuneração e salário, garantias e direitos fundamentais do trabalhador urbano não é igual ao rural. Regras de empresa rural são diferentes de empresa urbana. Penhor rural, hipoteca rural, penhor agrícola é diferente do que acontece no mundo urbano. Crédito rural e crédito urbano são diferentes. Então, galera, o conceito de zona urbana para fins de tributação tem um plus. Só incide IPTU se eu estiver sendo proprietário titular de domínio útil ou possuidor de imóvel numa área definida na lei de zoneamento como área para a política urbana e que, não esquece disso, é cumulativo, e que já esteja efetivamente urbanizada com no mínimo 2 benfeitorias, 2 melhoramentos dentre aqueles sugeridos no parágrafo 2º, parágrafo 1º, artigo 32, parágrafo 1º, incisos 1 a 5 do CTN. Sistema de escoamento de águas pluviais, abastecimento de água, posteamento com ou não conexão para os imóveis domiciliares, né? Escolas ou postos de saúde próximos dos imóveis, uma distância pequenina, né? Calçamento de ruas, sistema de esgoto. Se fez pelo menos 2, aí transformou que era rústico, rural, na urbe. A urbe, aquele mundo infraestruturado sonhado por Urbano, o pai da urbanização, do urbanismo, da política urbanizatória ou urbanística. Ok? Bingo. Então você aprendeu ontem hipótese de incidência de IPTU e hipótese de incidência de ITR. Ainda comentei ontem o parágrafo 2º do 32 do CTN, que já caiu em várias provas, que diz que se a lei municipal declarar certa área como área de expansão urbana, como área, né, para política urbanística de crescimento, se a lei municipal vier e declarar como área de expansão urbana, área de urbanização, uma área na qual eu ainda não estou com ela dentro da
A área que a lei de zoneamento declara efetivamente urbana, ou que aqui estando ainda não foi urbanizada com os melhoramentos, mas vem uma lei municipal e diz essa parte aqui da cidade, que não cumpre a priori os requisitos para incidir o IPTU, nós, legisladores do município, na Câmara de Vereadores, aprovamos essa lei para dizer que essa área pode ser considerada de urbanização ou de expansão urbana. Estamos aprovando agora que se possam fazer loteamentos. E aí, se o poder público, se o município, se a administração direta, se o poder executivo libera os loteamentos para fins de moradia, comércio ou indústria, para que se implementem estabelecimentos industriais, centros comerciais ou loteamentos para condomínios, para moradia, nessa zona vai poder caber IPTU. É o 32, parágrafo 2º. É o conceito de zona urbana por extensão, por expansão. Na hora da prova não tem que ficar neurado. Vocês têm o código no colo. Lembrem o que eu falo sempre, gente. A prova está toda no seu colo. Se você assiste minhas aulas e vai com a legislação para a prova, você pode confiar nisso. Você vai ter condições de fechar todas as questões, porque o que cai na prova eu bato nas aulas, de A a Z. Você só precisa estar atento, focado, assistindo as aulas com disposição, com disciplina, com garra, com autoestima, dizendo todos os dias para o teu coração que você é capaz, que você pode, que você vai sim aprender, porque você é ser humano e todo ser humano é dotado da vocação intelectiva. Deus nos faz para vencer e estamos aqui para brilhar. Então, veja que se você vem aqui e assiste a aula focado, com disciplina, com garra, disposto realmente a conseguir aprender isso e leva a sua legislação para a prova, você vai fechar a porra. Na hora da prova não tem caô, tudo bem? Então, descortinada aqui a imagem da hipótese de incidência. Qual é o sujeito passivo? O sujeito passivo pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou a posse. Bom, existem algumas questões muito interessantes. A que mais cai em prova é a que envolve situações da vida real em que eu tenho desmembramento possessório, em que eu tenho desmembramento da posse. E o mesmo imóvel, ele vai ter alguém, Caio, como proprietário, e outrem, Tício, como possuidor direto. E eu vou me deparar com uma situação que vai me provocar uma interrogação. Caramba, nesse imóvel aqui, eu tenho de um lado um proprietário, do outro um possuidor direto. São pessoas diferentes. Imagine locação, comodato, promessa de compra e venda, arrendamento. Aí você diz, PB, se o CTN ensina que o sujeito passivo pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, se o CTN me diz no artigo 32, fato gerador de IPTU, 29, fato gerador de ITR, se ele me diz que o fato gerador é exercer propriedade, domínio útil ou posse, o que acontece nas situações que eu tenho pessoas diferentes, uma com a propriedade, a outra exercendo posse? Quem é que pratica o fato gerador? Quem é o sujeito passivo? Essas são as mais importantes questões que caem em prova sobre sujeito passivo, hora de IPTU, hora de ITR. É quando eu tenho o chamado desmembramento possessório, quer dizer, o proprietário facultou a outrem exercer a posse. Desmembramento volitivo, né? um ato de vontade. Ou o proprietário, por desídia, abandonou a posse e alguém, como um usucapiente, um potencial usucapiente, se emitiu na posse para exercê-la diretamente, com a intenção, inclusive, de domínio. Eu tenho situações da vida real em que eu flagro o desmembramento possessório. E quando assim testemunho, constato que existem dois sujeitos diferentes, com comportamento jurídico diferente sobre o mesmo imóvel. E segundo a previsão do CTN, eu poderia considerar tanto uma conduta quanto a outra. Fato gerador, tanto um quanto o outro sujeito passivo. Quem é que verdadeiramente pratica o fato gerador? Quem é que é o sujeito passivo? Quando eu tenho o desmembramento da posse. Prestem bem atenção. Primeiro eu vou começar conversando sobre locação e comodato. Depois eu falo de promessa de compra e venda e arrendamento. Tudo bem? Então primeiro eu vou explicar o que acontece para fins práticos e para fins de prova com locação e comodato. Tá? Então os próximos 5 a 10 minutos somente para falar de IPTU, ITR, imóvel locado ou cedido para uso gratuito mediante contrato de comodato. Então, anote aí no seu caderno, anote nos seus apontamentos o tema sujeito passivo do IPTU e ITR nas situações em que se celebram contratos de locação e comodato. Anote aí nos seus apontamentos. Sujeito passivo do IPTU e do ITR nas situações em que se celebram contratos de locação e comodato.
Quando eu acabar essa explicação, eu parto para promessas de compra e venda e arrendamento. Tudo bem? Estamos juntos? Vejam bem. Para não deixar você no suspense, para não te deixar na curiosidade, eu vou fazer aquilo que eu já faço sempre. Você que já assiste aula comigo há mais tempo, com certeza está acostumado. Que é, eu já dou logo a resposta antes, para você não ficar na curiosidade de esperar a conclusão. E você já, pelo menos, tendo ouvido qual vai ser a conclusão, você acompanha o construir da história e da explicação da matéria, já sabendo a resposta ao final. Eu acho que isso é de uma didática fenomenal, isso era o método kantiano de ensino, né, que na verdade Kant, eu em particular, não tenho dúvida, ele se inspirava nos sofistas. Então nesse segmento sim, nesse aspecto sim, essa técnica era uma técnica sofista. Então sempre que eu vou dar uma aula e dizer, eu tenho que falar, galera, no final a conclusão é essa, tá? Para não deixar o aluno na suspense e eventualmente ele levar uma conclusão com o caminho errado e no final não faça sentido. Então preste atenção. Eu vou levar aqui alguns minutos para te explicar as questões sobre identificação do sujeito passivo quando ocorre locação do imóvel ou comodato do imóvel. O que eu quero que você enxergue ao final é a seguinte conclusão. Quem vai definir se o sujeito passivo é Caio ou Tício é o legislador local. E em regra é o locador. Em regra é o comodante. Vamos devagarzinho para você entender que na locação e no comodato a regra é o sujeito passivo ser o locador, a regra é o sujeito passivo ser o comodante. Preste atenção. Na locação e no comodato a gente tem algo diferente do que ocorre na promessa de compra e venda e no arrendamento. É que na locação e no comodato o desmembramento da posse a ser exercida diretamente sobre o imóvel, proporcionado pelo titular do imóvel, que é ora o locador, ora o comodante, para o possuidor direto, que será o locatário ou o comodatário. O desmembramento da posse é um desmembramento possessório que oportuniza ao locatário, ao comodatário, possuidores, apenas o direito de uso e gozo, mas não cria a perspectiva de conversão em propriedade. Locatário e comodatário exercem a posse apenas para uso. Não tem, em razão desse meio de aquisição possessória, o desmembramento contratual por locação e comodato, não tem uma proteção jurídica que os possibilite converter essa posse em propriedade. Locatário e comodatário, quando assinam o contrato com locador e comodante para se emitirem na posse, o contrato de locação e o contrato de comodato não são instrumentos jurídicos que habilitam a conversão da posse em propriedade ao final. O locatário e o comodatário, presta muita atenção agora. O locatário e o comodatário, eles exercem uma posse desprovida, desnudada, que não tem ânimos de domínio. O modo como eu, Pedro Barreto, eu já fui locatário e já fui comodatário. O modo como eu pude ascender à posse, me emitir na posse do imóvel que me foi cedido em comodato, o modo contrato de comodato, me permitiu acessar a posse através de um contrato de comodato, empréstimo de coisa infungível, comodum datum, da comodidade. Esse meio para eu ascender a posse me tornou um possuidor apenas para usar, proteger, conservar e devolver ao final. Eu não posso, em razão dessa posse, virar proprietário. Se eu quiser virar proprietário, eu preciso de outros mecanismos jurídicos. Por exemplo, discutir uma interversão da posse. A intervenção possessória é para mudar o caráter inicial da posse, para tentar usucapiar, mas aí já não é mais por ser comodatário, sim por ser usucapiente. Aí a posse é com ânimos domini. Mas o simples fato de existir um comodato, o dono do imóvel me emprestou o imóvel. Comodato, para quem não se lembra, é empréstimo de coisa infungível e, em regra, é gratuito. O comodato é um contrato gratuito, ok? A sua essência é da liberalidade, da gratuidade, do favor, do benefício. Então, quando eu vou ascender a posse do imóvel urbano ou rural, na qualidade de comodatário, recebendo essa posse gratuitamente para uso, eu não estou possuindo para ser dono. Essa minha posse, ela não é uma posse com ânimos domini. O comodante, em momento algum, disse: estou lhe permitindo usar, morar, ficar no imóvel por certo período de tempo, para depois você adquiri-lo. Não. Ele apenas disse: toma a chave, usa, e quando eu precisar eu recupero. Use pelo prazo X e ao final você me devolve. Comodato a prazo determinado ou indeterminado. Né? Então, quando é cedida a posse no comodato, o comodatário não tem ânimo de domínio. Idem na locação. Na locação, você vai entender o que eu quero chegar com a sujeição passiva. Na locação, quando eu, Pedro Barreto, dono de um imóvel, celebro com você, meu aluno que está aí online,
um contrato de locação imobiliária para que você possa, na qualidade de locatário, acessar a posse e exercer diretamente a posse sobre o imóvel, em momento algum eu estou permitindo a você, ao final da locação, virar proprietário do imóvel. Você não tem ferramentas jurídicas geradas por esse vínculo negocial, por esse instrumento negocial, por esse tipo de negócio jurídico, não se facultou a você o cotejo de ferramentas que possam opor a mim e retirar de mim a propriedade ao final. Não, isso aqui não é leasing, não é arrendamento, não é promessa de compra e venda, é meramente uma locação pura e simples. Na locação pura e simples, a mera locação, o locatário tem o direito de usar, gozar, fruir, mas não tem direito de adquirir, não tem direito de alienar, de depredar. Então, é uma posse para mero uso com dever de restituição ao final. A diferença basilar entre comodato e locação é que no contrato de locação eu tenho uma onerosidade, é um contrato bilateral, os dois lados se obrigam, o locador se obriga a desmembrar a posse, se privar do uso e facultar a posse ao locatário, não esbulhando-a, preservando-se apenas uma posse indireta para ele, locador, a posse direta dada ao locatário, a obrigação do locador é entregar o imóvel para permitir o uso pelo tempo ajustado na avença locatícia, e o locatário tem algumas obrigações, a principal é a de pagar os aluguéis, que remuneram com frutos civis o locador por ser privado do uso do bem, e o locatário tem outros deveres que são inerentes ao contrato de locação, e são chamadas obrigações acessórias locatícias de natureza civil e não tributária, que são obrigações que ele tem perante o locador conforme ajustado no contrato. Então, locador e locatário celebram entre si um contrato bilateral oneroso. O locatário paga para usufruir desse direito de gozo da posse. O comodatário não. No comodato o que eu tenho é o comodum datum, a comodidade dada, do uso gratuito de um bem infungível, insubstituível, que só eu tenho. Bom, independente dessa diferença que distingue ambos os contratos em apreço, a onerosidade locatícia e a liberalidade do comodato, ambos são contratos em que o possuidor, locatário ou comodatário, não possui para virar dono. Então, essa posse não é uma posse que, quando externada ao mundo jurídico, evidencia uma intenção de propriedade. Não, o comodatário e o locatário sabem que não estão juridicamente protegidos para virar proprietário. Isso não é sequer cogitado, combinado ou tutelado nesse tipo de contrato. Esse contrato não faculta essa possibilidade. Então, a posse deles não é uma posse que revela poder econômico. Eles não estão possuindo para, ao final, dar uma diferença, pagar um valor a mais, como na promessa de compra e venda, como no leasing, e virar proprietário. Não. Por isso, atenção agora, essa posse não é fato gerador. Atenção agora, meu irmão. A posse do comodatário, a posse do locatário não é concretizadora da hipótese de incidência. Ela não tipifica a hipótese de incidência do IPTU e do ITR. A posse do locatário e do comodatário, por ser uma posse desnudada, não envolta no animus domini, ela é uma posse que não materializa, ela não concretiza o fato típico. Isso é pacífico na doutrina e assente na jurisprudência. Então, PB, quando era comodatário, PB, quando era locatário, não praticava fato gerador. Não praticava fato típico. Então, entenda. Quem pratica o fato gerador do IPTU e do ITR é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor com ânimo de domínio. Esse possuidor não se faz presente no contrato de locação e no contrato de comodato. É por isso, aprende, pelo amor de Deus, é por isso que o sujeito passivo não é, em regra, eu vou dizer por que em regra o sujeito passivo não é o locatário e não é o comodatário. A regra, e isso é o que acontece na maioria dos municípios do país, a regra, inclusive prevista nas leis de IPTU e na lei de ITR, a regra não é tributar locatário nem comodatário, porque eles não são partes na relação jurídica obrigacional tributária. A regra é que o município não cobre IPTU do locatário nem do comodatário. A União não cobre ITR do locatário nem do comodatário. E por que, meu povo amado? Por quê? Porque a regra é que se cobra o tributo de quem faz parte da relação tributária. Isso é a regra. A regra que eu posso quebrar com regrinhas legais de responsabilização tributária. A regra é que eu cobro o tributo de quem é parte da relação jurídica. Então, locatário e comodatário não são partes da relação tributária. Entenda que a relação tributária de IPTU e ITR é entre o município, no caso do IPTU, a União em regra no ITR, né? Salvo se for um caso que a gente vai ver adiante ainda do município ficando com esse ITR 100%, né? A regra é que o sujeito ativo ele vai se relacionar com o proprietário do imóvel. Não há, acredite nisso, e anote o que eu vou dizer, não existe relação jurídica obrigacional entre município e locatário para fins de IPTU. Não existe, esse vínculo não se estabelece. Não existe relação jurídica obrigacional entre a União e locatário para fins de incidência do ITR. Quando eu tenho locação de imóvel rural, não se forma relação jurídica entre a União e o locatário.
Quando eu tenho locação de imóvel urbano, não se forma uma relação jurídica entre o município e o locatário. Idem no comodato. Por quê? Porque esse comportamento do comodatário e do locatário, de exercer uma posse apenas para uso, conservação e restituição ao final, esse comportamento não é o fato que tipifica a hipótese de incidência desses impostos. Esses personagens, locatário e comodatário, não estão praticando o fato típico. O tributo não incide sobre eles, o comportamento deles é irrelevante para fins da formação da relação tributária. Quem está praticando um fato típico para a hipótese de incidência do IPTU e do ITR é o proprietário. Ele, ao exercer a propriedade, ele está materializando, concretizando a hipótese que a lei descreve como hipótese de incidência. Já comodatário e locatário não estão materializando esse fato não é típico. Eles não estão materializando essa hipótese de incidência. Nessa toada, o comum é que os municípios brasileiros com o IPTU e a União com o ITR cobrem o IPTU e o ITR do proprietário, do locador. Porque nesse caso, apesar de estar ocorrendo um desmembramento possessório, eu não tenho dois fatos típicos. Eu não tenho duas pessoas materializando a hipótese de incidência. Quando eu falo de locador e locatário, eu tenho duas pessoas envolvidas. O locador é proprietário, o locatário é possuidor direto. O comodante é proprietário, o comodatário é possuidor direto. Mas somente o proprietário, locador, comodante, está praticando o fato típico. Somente há um fato gerador aqui, o exercício da propriedade. Porque esse tipo de posse não é o comportamento que tipifica a hipótese de incidência do imposto. Então eu quero que você entenda que a conduta de ser comodatário e de ser locatário não é um fato que materializa a hipótese de incidência. Por isso, a norma tributária não incide sobre o exercício da posse locatícia, da posse do comodatário. É por isso que a gente diz que não há um fato em ser possuidor locatário, ser possuidor comodatário, não há um fato que gere relação obrigacional. Então, não só ergue um vínculo, um liame obrigacional. Não há relação jurídica obrigacional tributária entre locatário e município, entre comodatário e município no IPTU, entre locatário e união, comodatário e união no ITR. Por isso que a gente diz, por exemplo, para fins processuais, locatário não pode ajuizar uma ação anulatória para pedir anulação do lançamento do IPTU. Locatário não pode ajuizar uma ação anulatória para pedir anulação do lançamento do ITR. Por que ele vai pedir para anular um lançamento que não foi feito contra ele? Ele não é parte da relação jurídica, ele não tem legitimidade de causa, nem há de processo para as ações de questionamento do contribuinte. Então, na prova, o que é que eu vou me lembrar? A regra que eu vou dar exceção. Tudo passo a passo, didaticamente. A regra é que sujeito passivo do IPTU e do ITR, quando ocorre locação ou comodato de imóveis, é o proprietário, locador, proprietário, comodante. A regra é que o locatário, a regra é que o comodatário não são parte da relação tributária, não são sujeitos passivos, não podem impugnar juízo, não serão demandados. A regra é que se o locatário e o comodatário quiserem ajuizar uma ação para questão de lançamento, ilegitimidade passiva, carência de ação, não podem. Assim como se amanhã não for pago o IPTU, não for pago o ITR, o município do IPTU ou do ITR vai executar o proprietário, o comodante ou o locador, independente do que eles tenham combinado de o locatário e o comodatário assumirem esse débito fiscal. O município vai cobrar do IPTU do locador, porque ele é o sujeito passivo. Então, eu estou estabelecendo aqui a regra. Permitam-me concluir para eu falar da exceção. Permitam-me ter a certeza que vocês estão aprendendo. Regra. Quem é sujeito passivo de IPTU ou ITR quando eu tenho locação ou comodato de imóvel urbano ou rural? O proprietário. Regra. Locatário e comodatário não são parte da relação jurídica obrigacional tributária. Regra. Eles não praticam fato gerador. A posse deles não tem animus domini, não tem poder econômico. Eles não estão externando uma aquisição dessa propriedade em breve. Então não é uma posse que evidencia a capacidade contributiva. Não incide o imposto. O imposto incide contra quem? Contra o proprietário, que ora é o locador, ora é o comodatário. Depende se ele desmembrou a posse em locação ou comodato. Ok? Essa é a regra. Agora, 2 pontos importantes ainda na locação e no comodato. Vamos lá? Primeiro, a exceção. Gente, não há qualquer impedimento, não há qualquer óbice, e nem seria ilícito, se o legislador optasse por, na lei do IPTU ou na lei do ITR, estabelecer uma situação de solidariedade, nenhum problema. Desde que expressamente previsto na lei. A lei do município X da federação criou uma cláusula de solidariedade entre locador e locatário. Pode? Pode. Pode. A lei pode criar solidariedade. Artigo 124, inciso 2 do CTN. Tome nota que o artigo cai muito em prova.
Se o legislador entender que isso é importante para a tutela do crédito tributário, para a proteção da arrecadação, e entender que deve colocar solidariedade entre locador e locatário, entre comodante e comodatário, a lei vai colocar. E o locatário e o comodatário estarão cientes que ninguém pode alegar que não conhece a lei para não cumprir. E quando vierem a celebrar o contrato, eles vão saber disso. Se tiverem um advogado que estuda orientando a celebração do contrato, dando uma consultoria, o advogado vai dizer, olha, saiba que a partir de hoje você solidariamente responde pelas dívidas tributárias junto com o proprietário, o locador, junto com o proprietário e o comodante, porque aqui nesse nosso município a lei estabeleceu solidariedade. Então, desde que haja expressa previsão na lei, é possível apregoar solidariedade entre locador e locatário, comodante e comodatário. Eu quero que você entenda que, não obstante isso não seja comum, você não vai ver isso na maioria das leis, isso é lícito, isso é juridicamente possível, e o artigo 124, inciso 2 do Código Tributário Nacional, permite o estabelecimento dessa relação de solidariedade. No mesmo linear, e aí veja que interessante, viu? Caso se fixe essa solidariedade, eu vou ter uma responsabilização solidária entre locador e locatário, e o locatário não está praticando o fato gerador. Ele não pratica o fato gerador, mas ele, por ter um envolvimento com quem pratica o fato gerador, ele, por estar intimamente ligado a quem pratica o fato gerador, que é o proprietário e o locador, usando, exercendo posse no imóvel, há um vínculo entre eles. O locatário e o comodatário não praticam o fato gerador. A posse deles não é uma posse com ônibus domini, não é fato típico. Mas eles são colocados pela lei como codevedores numa responsabilização solidária restaurada. A lei pode fazer isso, isso não fere a razoabilidade. É razoável que se faça. Há um vínculo entre eles. Ok? Ok. Pode ainda a lei determinar que o sujeito passivo, na qualidade de responsável legal, seja o locatário, seja o comodatário. A lei pode dizer, o IPTU que incide sobre o imóvel do proprietário, comodante, locador, que tem como fato gerador ser proprietário, em que não se cogita que é fato gerador ser locatário ou comodatário, a lei não cogita isso, mas a lei cria a responsabilidade tributária para um terceiro, que é o locatário e o comodatário. A lei responsabiliza o locatário e o comodatário. Gente, nos termos do artigo 128 do CTN, a nossa grande lei complementar nacional de normas gerais, o Código Tributário Brasileiro, autoriza que a lei local, e no meu exemplo o IPTU seria a lei municipal, no caso do ITR seria a lei ordinária do ITR federal, ela possa criar uma situação de substituição tributária, responsabilizando alguém que não praticou o fato gerador pelo débito fiscal desde quando o fato gerador ocorra. Quem pratica o fato gerador é o proprietário. Mas a lei poderia criar uma situação de substituição tributária, estipulando que o sujeito passivo seja o locatário, o comodatário. Se assim fizer a lei, quem vai figurar no polo passivo da relação tributária é o locatário, é o comodatário. E vejam, eles não praticam o fato gerador. E o que eu tenho aqui? Um exemplo da substituição tributária. Gente, vocês que estão fazendo o meu curso online, aqui entre nós, permitam-me, sem ser escroto, sem ser marrento, sem ser boçal, sem ser soberbo, eu sei que eu tenho intimidade com vocês para poder falar. Nosso papo é sempre transparente, vocês sabem que eu tenho muitos defeitos, como todo ser humano, eu sou pecador, filho de Deus, mas eu também tenho virtudes, e uma das minhas virtudes é falar a verdade. Porra, o meu curso é um curso completo. De coração, que curso no Brasil tem o conteúdo que eu ofereço, no nível de aprofundamento que eu ofereço, sem falsa modéstia? Eu conheço todos, eu dou aula há 15 anos, eu fui professor de todos os cursinhos que vocês conhecem, coordenei vários, fundei muitos deles que estão aí, famosos. Porra, eu explico tudo para vocês do edital, vírgula a vírgula. Então preste atenção, você assistiu já o que eu vou falar agora. Nas minhas aulas de relação jurídica obrigacional tributária, vocês tiveram 3 aulas, cara. Uma de 4 blocos, uma de 4, uma de 7 ou 8. Porra, foram lá quase 15 blocos, mais de 7 horas de aula só explicando o que é relação jurídica obrigacional tributária, o que é responsabilidade tributária, o que é sucessão, o que é substituição. O cara que faz o meu curso, ele se fode, porque ele tem que estudar pra caralho. Tem. Quem não quer estudar, amigo, na boa, vai pra LFG, vai pro SER, vai pro Damásio, velho. Agora, você quer fazer um curso completo, você quer tomar no seu cozinho estudando pra caralho, venha. Agora eu vou lhe preparar pra vida. Eu vou lhe dar o diferencial. Eu não vou lhe dar mimimi, cursinho meia boca, de aulinha pela metade. Se você vier estudar comigo, você vai tomar calor, vai tomar soco no rim, murro na cara, chicotada. Mas você vai aprender. Porque é assim que a gente se torna top, com comportamentos extraordinários.
Você quer ficar na maioria, que é a mediocridade, que quer o beabazinho, não quer sair da zona de conforto? Não venha para o meu curso mesmo, não. Não venha. Vá pagar no outro curso, vá dar dinheiro para outra pessoa. Que vai lhe dar um cursinho razoável, que não vai lhe botar para estudar no Réveillon, não vai lhe dar aula no Natal, vai deixar você na sua zona de conforto e possivelmente você vai estar entre os 60% a 70% dos alunos que vão ser reprovados, porra. Então, se você chega lá no meu curso e pega lá as 3 aulas de relação jurídica obrigacional tributária, na aula 3, eu explico a diferença de sucessão e substituição. E isso que eu estou falando agora é exatamente um caso de substituição tributária que vocês já estudaram. Eu pedi para vocês, tá? Nos dias 21 e 22, lembra que foram os dias que eu viajei do Brasil, estava em voo, estava em trânsito internacional, conexão pra cacete, que no dia 21 e 22 assistisse aquelas 3 aulas. Aquilo cai muito em prova. As aulas 1, 2 e 3 de relação jurídica obrigacional tributária e responsabilidade tributária. Porra, ali você aprende trespasse, responsabilidade pessoal de administradores por dívida de pessoa jurídica, você aprende fusão, cisão e incorporação, aquisição de imóveis, arrematação extra pública, responsabilidade tributária na sucessão causa-mortes. Ali você aprendeu esta porra toda, cara. E o que você aprendeu? Vem comigo. Que a lei pode estipular substituição tributária. E o que é substituição tributária? Alguém pratica o fato gerador e não entra no polo passivo. Outrem que não o praticou, mas tem relação com o que praticou, é colocado desde o início no polo passivo. O que é o fenômeno da substituição tributária? Uma pessoa pratica o fato gerador, mas não entra no polo passivo, a lei a exclui. E no lugar dela, a lei coloca outra pessoa. Então, alguém que não praticou o fato gerador é colocado pelo legislador no polo passivo, para ser o sujeito passivo. Esse alguém é colocado no polo passivo sem ter praticado o fato gerador. Evidentemente que é alguém ligado à pessoa que praticou o fato gerador. E esse alguém que não praticou o fato típico, mas é ligado a quem praticou, é colocado pela lei desde o dia do fato gerador, desde a formação da relação jurídica obrigacional. Perfeito exemplo do responsável pelo menor. Perfeito, Garcia. Felipe, perfeito. Então me acompanhe. Na substituição tributária, o que o legislador faz é ponderar que é melhor para o fisco, é melhor para a tutela do crédito tributário, para a proteção do orçamento público, é melhor colocar no polo passivo alguém que não praticou o fato gerador, mas que está intimamente ligado a quem praticou, no comportamento em que se pratica o fato gerador, e esse alguém, que é o substituto, que vai entrar no polo passivo desde a gênese obrigacional, desde que ocorre o fato gerador, é alguém para quem o fisco olha e percebe que é mais fácil tributar ele. Então, se a lei municipal quiser colocar locatário, comodatário, como substituto tributário no polo passivo, pode fazer. Então, o que eu quero que vocês aprendam para encerrar essa primeira pontuação aqui, locação e comodato, é que, caindo na tua prova, qual é a regra? A regra não é a lei criar substituição tributária, isso é exceção. A regra é que o sujeito passivo do IPTU e do ITR é o proprietário, o locador, o comodante. A regra é que o sujeito passivo não é o comodatário, não é o locatário. A regra é que locatário e comodatário não praticam fato gerador, não tem qualquer relação jurídica com o município para fins de IPTU ou com a União para fins de ITR. Tá claro isso? Você vai dizer na prova que locatário e comodatário não praticam fato gerador e não são sujeito passivo. Essa é a regra. E essa regra somente se quebrará se a lei municipal estipular ou solidariedade, pelo 124, inciso 2, ou se ela criar uma regra de substituição tributária e colocar o locatário e o comodatário como substituto. E ele será o sujeito passivo, por expressa previsão de norma legal criadora de regime de substituição tributária, artigo 128. Então, para eu quebrar a regra, ou eu quebro pelo 124, inciso 2, criando solidariedade entre proprietário e possuidor, locador, locatário, comodante e comodatário, ou eu quebro essa regra, ok? Pelo 128, determinando que o sujeito passivo será o locatário e comodatário, criando substituição tributária. Entenderam, meus amados? Tranquilo? PB me deu um exemplo em que seria útil, te dou. Existem pessoas jurídicas donas de imóveis, de muitos imóveis. Uma pessoa jurídica comprou 300 imóveis. E locam esses imóveis em cidades turísticas. Muitas vezes para estudantes, muitas vezes para pessoas que vêm trabalhar de fora, que são pessoas físicas com poder aquisitivo. E às vezes a pessoa jurídica dona dos imóveis está com certa dificuldade financeira, está sem fluxo de caixa. O município não quer piorar o imóvel, o município quer receber o dinheiro sem ter que executar. Aí a lei diz, para imóveis desse perfil, locações com esse perfil de locatário, de locador, cria-se regra de substituição tributária. E se a locação tiver esse perfil, o sujeito passivo é locatário. O locatário já sabe que, a mando da lei, que tem que pagar o IPTU é ele. Se eu tiver regime de substituição tributária, é a lei, entenda, não é o contrato, não é a convenção particular, é a lei.
determinando que na sujeição passiva entrará o locatário ou o comodatário. Aí, meu irmão, não tem pra onde correr, é previsão legal. Inclusive, essa lei é amparada pelo CTN no artigo 128, tudo bem? Que autoriza a substituição tributária. Tá claro isso? Tá claro. Viu a regra, viu as exceções. Exceções: solidariedade pelo 124, inciso 2, substituição tributária pelo 128 do CTN. Não tendo isso na lei, quem é o sujeito passivo? O proprietário locador, o proprietário comodante. Agora, o último ponto de comodato e locação. Último ponto de comodato e locação. Meu irmão, preste muita atenção agora. Considerando que se aplique a regra, quem é o sujeito passivo? Proprietário e comodante, certo? Proprietário locador, proprietário comodante, certo? Então veja, vamos lá. Considerando isso, valeu, Barros. A gente vai ter um aulaço de substituição tributária na última semana. E semestre na última semana, segunda, terça, quarta e quinta. Lá eu aprofundo. Agora vamos lá. Não manda mensagem não, vamos lá. Considerando que esteja se aplicando a regra, que é o que? Em regra, acontece no Brasil inteiro. Eu sou dono de um imóvel, loquei a alguém locatário. Quem paga o IPTU, quem se sujeita à incidência do IPTU sou eu. O sujeito passivo sou eu. Quem tem que prestar contas ao município sou eu. Bom, considerando que estejamos diante de um caso que é a regra, saibam que eu, proprietário de imóvel, locador, comodante, eu posso criar no contrato de locação uma regra de caráter privado, civilístico, transferindo ao locatário, meu parceiro contratual, transferindo ao comodatário o encargo, o ônus de, em meu nome, pagar a minha, não é dele, é minha dívida de IPTU, se for o caso de TR, e inclusive de taxas. Preste atenção. O proprietário tem o direito, civilmente, não é tributariamente falando agora, é civilmente falando, o proprietário tem o direito assegurado na lei de locações de repassar ao locatário ou ao comodatário o dever de adimplir a dívida tributária que ele, locador, ele proprietário locador, ele proprietário comodante, possui. Ora com a União ITR, ora com o município IPTU, ora com a União, Estado e município taxa. O que eu quero te dizer é que nesse contrato é lícito que, a título de uma convenção, um acordo entre os particulares, é lícito que o proprietário locador, o proprietário comodante, crie uma cláusula no contrato, gerando contra o locatário, gerando contra o comodatário o dever jurídico de pagar a dívida que não é deles, locatário e comodatário, é do proprietário, locador comodante. E esse comodatário ou locatário, caso assine um contrato pactuando que assumem essa obrigação contratual de pagar a obrigação tributária do proprietário, o contrato será válido. Preste atenção. O locador, o comodante, o proprietário pode gerar no contrato, não se presume essa cláusula, tem que ser expressa, uma cláusula de repasse do dever jurídico, melhor, não é de repasse do dever jurídico, criando um dever jurídico de que o locatário ou o comodatário paguem a dívida dele, a dívida é dele, locador, é dele, comodante, para o credor dele, que é o fisco. Aí vem a pergunta maldosa em prova. Caso no contrato de locação, caso no contrato de comodato, fique estipulada essa cláusula que cria contra o locatário ou comodatário a obrigação contratual de pagar a dívida do locador, a dívida tributária do locador, a dívida tributária do comodante, para o fisco, credor do locador, credor do comodante. Essa cláusula é válida. Essa cláusula contratual é válida, não precisa responder aqui escrevendo, só ouvindo. Fala alto aí na tua casa. Essa cláusula é válida. Não obstante válida, ela, todavia, é inoponível à Fazenda Pública. Entenda, a cláusula é válida. Entretanto, ela é inoponível à Fazenda Pública. Permitam-me vos explicar. Isso cai muito em prova, para que vocês não errem.
todas as vezes que eu analiso um contrato de locação entre locador e locatário, a lei de locações permite, ela faculta ao locador, e eu aplico isso igualmente para o comodato, ainda que não haja uma lei especial, tá? O princípio da autonomia privada, aliado às regras da teoria geral dos negócios jurídicos, da teoria geral dos contratos e as regras especiais de contrato de comodato no Código Civil. A legislação permite que eu, titular do imóvel, coloque como uma cláusula no contrato, como uma condição para eu desmembrar a posse para um terceiro usar o meu imóvel, seja gratuitamente no comodato, mediante remuneração na locação. É um direito potestativo que eu tenho de dizer, cara, olha só, eu só alugo o imóvel para você se você pagar meu IPTU durante os 3 anos do aluguel, do condomínio, da locação. Eu só vou ceder em comodato o meu imóvel para você se você tiver o mínimo de bom senso de pelo menos pagar o IPTU e as taxas. Isso é normal, porra, não tem nenhum abuso, não tem violação à função social do contrato, não tem quebra de boa-fé objetiva nisso. Então não tem nenhuma afronta aos princípios e valores que controlam a validade dos negócios jurídicos. Vocês sabem que eu dou aula de direito civil há 15 anos. Vocês estão habituados a ver minhas aulas de direito público. Você, quando faz o meu modo de direito civil, modéstia à parte, seu queixo tem que segurar, porque o queixo não é na canela. Porque a minha aula de direito civil é tão boa que está melhor que a minha aula de direito tributário e de direito constitucional, né? Eu sou apaixonado por direito civil. Eu só não puxo a galera para fazer prova do AB em direito civil, porque direito civil é uma matéria enorme, é gigantesca, porra. É impossível em 6 semanas ensinar o direito civil inteiro. Mas os modos que eu faço de parte geral, obrigações, contratos para a galera que estuda para concurso, puta que o pariu. São 15 anos estudando. Então me acompanhe e ensinando. Me acompanhe. Então é válido. No contrato é válido o dispositivo contratual. A cláusula contratual é válida quando autoriza que o comodante, que o locador, exijam do comodatário e do locatário que paguem a dívida. Qual é a consequência dessa cláusula válida? Preste atenção. Não é um contrato entre locador e locatário? Entre comodante e comodatário? É. O fisco é parte do contrato? Não. O contrato é feito com a consulta à fazenda? Não. A fazenda tem que se manifestar. Isso aqui é autonomia privada da vontade, pacta sunt servanda entre eles e res interactalia actalius, o princípio da relatividade, a força do contrato entre as partes, eficácia intersubjetiva intracontratual. Entenda, essa cláusula é válida, não tem por que ser nula. Se os agentes são capazes, o objeto é lícito, possível, determinado, determinável, a forma é prescrita ou não defesa em lei, não há simulação, defeito de vontade, defeito de negócio jurídico, vício social e fraude entre credores, não há nenhum vício que inquine, que macule esse contrato. Esta porra desta cláusula é válida. Agora, qual é o efeito dessa cláusula? Preste atenção. Tem 2 efeitos, um entre as partes e um em relação à fazenda. Entre as partes, caralho, se o locatário assinou o contrato e se obrigou a pagar a dívida do locador ao credor do locador, se o comodatário assinou o contrato, porra, para morar de graça, para usar de graça no imóvel, e ele assinou o contrato com a cláusula que diz que ele tem que pagar o IPTU, a taxa que o locador, que o comodante, desculpe, deve ao credor, ao fisco, porra, eu te indago, filho. Tem ou não tem que pagar? Tem. É claro que tem. Eu fui locatário durante mais de 10 anos, porra. Eu fui comodatário durante mais de quase 1 ano, na verdade. E nos contratos que eu assinei, tinha uma cláusula, que tem em qualquer contrato de locação de imóvel, comodato de imóvel. Que o comodatário, que o locatário assume os encargos fiscais em nome do locador e do comodante. Eu pergunto a você, juridicamente falando, eu como locatário, eu como comodatário, que assinei um contrato e dei a minha palavra, assinei perante o locador e o comodante, que eu vou pagar a dívida dele, eu tenho ou não tenho que cumprir o contrato que eu assinei? Claro, porra! Então eu lhe pergunto, civilmente falando, o comodatário tem a obrigação de pagar o IPTU? Tem. O locatário tem a obrigação de pagar o IPTU se ele assinou o contrato dizendo que ele assume? É claro. Agora, essa obrigação é tributária? Não. É uma obrigação cível, entenda. Não é a lei tributária que está gerando essa obrigação, é o contrato, é a convenção particular, isso vale entre eles. Por que o comodatário tem que pagar o IPTU? Por que o locatário vai ter que pagar o IPTU se no contrato isso foi previsto? Por quê? Caralho, porra, porque ele tem que honrar o contrato que ele assinou, sob pena de inadimplemento contratual de ilícito civil. Ele pode ter que indenizar o proprietário por causa disso. Por quê? Porque, veja, existe agora uma obrigação cível, e não obrigação tributária, uma obrigação cível assumida por um contrato e chancelada por lei. Você sabia que a lei de locações, né, a lei 8245, a lei 8245, de 91, eu não advogo aqui porque eu tenho que fazer o bar aqui, uma conversão do meu
da minha habilitação como advogado. Então, eu não advogo aqui, eu tenho propostas incríveis para advocacia consultiva aqui nos Estados Unidos, para tradings, para multinacionais. Já indiquei mais de 20 ex-alunos meus que estão morando aqui, advogando e ganhando dinheiro. Que estão advogando aqui para banco, para empresas, para corporações, para exportadoras. Né? Mas eu não posso, eu tenho que fazer a convalidação da minha licença. Né? A priori eu teria até que fazer o BAR aqui, o BAR, o BAR, que é a prova deles aqui, né? Teria que passar no TOEFL e fazer o BAR para poder ter a minha habilitação para advogar, mas eu conheço vários amigos que advogam aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu posso te orientar, tá bom? Eu te indicar pessoas competentes, né? Mas eu não advogo aqui. Aqui eu tenho uma empresa de coaching, eu treino pessoas aqui, tem nada a ver com direito. Aqui eu faço serviço de coaching, eu tenho uma empresa aqui, eu represento a empresa no Brasil, daqui dos Estados Unidos, matriz em Boston, filial em Nova York, na Califórnia, aqui em Orlando, tá? E eu presto serviço de coaching aqui para a International Company of Coaching, ICC, tá? Inclusive eu estou representando a ICC no Brasil, tá? Tanto que para a gente criar o portal a gente fez uma parceria com a ICC, tá? Então eu trabalho como coach profissional aqui, eu faço self-coach, life coach, business coach, executive coach, faço processo de 6, 8, 10, 12 sessões, hoje, daqui umas 2 horinhas, que aqui na Flórida agora são quase 10 para as 2, por volta de 4, 4 e meia vai vir um casal de argentinos que me conheceu pela internet, que estão morando aqui, e eles vão vir aqui para conhecer o trabalho da gente. Eles têm interesse em contratar a gente como coach para dar orientação a eles sobre gestão de tempo e gestão de capital, né? Aqui. E aí talvez me contratem, não sei, vão vir aqui para um bate-papo de meia hora e 40 minutos, né? Para aquela leve, né, conversa inicial. Então meu trabalho aqui não é como advogado, meu trabalho aqui na Flórida é como coach. Eu tenho uma empresa prestadora de serviços de coaching aqui, tá? E possivelmente em 2016, final de 2016, 2017, eu e minha família se muda de vez para cá e a gente vai ficar monitorando o portal daqui da Flórida com a equipe de gestão no Brasil e eu voltando ao Brasil para fazer aulas presenciais, né, uma vez por mês. Vou dar um bate-volta no Brasil de 2 em 2 meses ou quando for a segunda fase do AB, a cada 4 meses eu volto e fico mais intensamente o mês inteiro lá no Brasil 3 vezes por ano. A gente ainda não decidiu como vai ser isso, mas possivelmente ano que vem eu já estou de vez aqui morando na Flórida. Não quer dizer, para o pessoal do Rio de Janeiro não ficar desesperado, que eu não vou voltar ao Brasil. Eu estarei no Brasil todo mês ou a cada 2 meses, dando aulas presenciais no Portal F3 e comandando o portal aqui pela internet, dando aula como eu estou dando aqui agora para vocês. O público online não precisa que eu esteja no Brasil, né? Eu posso ir lá de qualquer lugar do mundo, a aula é online, Periscope, Portal F3, stream, internet, não precisa estar presencial. Eu vou estar presencial porque eu amo aquele povo lá do portal, eu amo estar no portal, eu amo aquela energia, mas enfim, é isso. Vamos voltar. E vou pedir que deixe as perguntas para o final, porque veja, me tirou do foco. Terminou que eu fui seduzido pela pergunta e respondi, mas vou pedir que só perguntem no final, tá certo? Não perguntem no início, durante a transmissão. Me tirou totalmente do foco. Foi uma boa pergunta, mas concorde comigo que me tirou do foco da aula. Vamos voltar. E não tem como eu não ler. Eu tô aqui dando a hora, olhando pra tela e termino lendo. Não tem como não ler. Tudo bem? E se alguém no Brasil precisar me contratar, não como professor de direito, mas como coach, minha esposa é coach também, né? Eu tenho equipe de coaches e a gente ajuda muitas pessoas, tá? Não só com direito, tá legal? Muita gente a gente ajuda com outros tipos de orientação e ensinamento. Beleza? Vamos embora. Bom, então, galera, só não me contratem, pelo amor de Deus, igual uma maluca, rapaz, uma menina doida, quer me contratar, me oferecer um valor astronômico. Rapaz, vocês vão dar risada. A mulher era ninfomaníaca, ela tinha um fetiche sexual comigo. Minha irmã falou que arrumou uma palestra pra mim, eu peguei o avião e fui, não tinha ninguém na palestra, só tinha ela. Vocês acreditam nisso? Loucura, maluquice da miséria. Então, não sendo pra isso, pode me contratar como coach. Rapaz, entrou na tela aqui minha mãe, te amo, Cristina Gravatar, para quem não sabe é minha mãe, @Cristina Gravatar, minha mãe médica, a doutora Cristina Gravatar Barreto. Feliz ano novo aí, viu, mãe, aí no Brasil, tá? Eu chego aí no Brasil dia 10, domingo, fico até a segunda, dia 18. Valeu, mãe. Fecho com a turma do AB aí do dia 10 ao dia 17, dou aula na turma do MP dia 18 e embarco. Se você tiver disponibilidade de tempo, venha comigo, você fica aqui comigo, já fica mais uma semana aqui, até o dia 25, 26, e daqui a gente vai para passar o carnaval, eu, Lu e os meninos, na Califórnia. Então, se você quiser ir com a gente, me sinalize depois no privado aí para eu ver passagem, ver tudo, tá certo? Que aí você iria pro Rio, encontra comigo no Rio e a gente sobe junto, você volta comigo para cá. Vou deixar o pessoal aqui, vou sozinho pro Brasil, vou bater minha meta lá com o pessoal do presencial, do online, ao vivo, e volto pra gente passar o carnaval, passar uma semana em Orlando e depois a gente passar o carnaval na Califórnia. Então, se você puder, me mande uma mensagem no privado confirmando para eu ver passagem, que tá subindo o preço demais, alta temporada, pra gente ver isso logo, tá bom? E ver hotel, ver tudo, tá bom? Um beijo. Bom, vamos lá. Galerinha, eu não parei, juíza, né? Eu não parei a transmissão, não, caiu porque era muita gente puxando a transmissão, derrubou o Wi-Fi do parque, né? Uma merda, né? Eu pensei que tinha transmitido também, eu fui olhar. Vamos lá. Então, galerinha, pra gente voltar ao raciocínio. A lei de locações, a lei 8245 de 91, a lei 8245 de 91,
Ela no artigo 22 cuida das obrigações do locador. E no artigo 22 da Lei 8245 de 91, artigo 22, lá no inciso 8, artigo 22, inciso 8, ela diz que é a obrigação do locador o pagamento dos impostos e taxas, salvo disposição contratual em contrário. É a obrigação do locador o pagamento dos impostos e taxas, salvo disposição contratual em contrário. O que é que eu quero te dizer? O artigo 22, inciso 8 da Lei 8.245 de 91 autoriza que o locador possa repassar os impostos e taxas, somente impostos e taxas, contribuição de melhoria não, ao locatário. No mesmo linear, o comodante pode repassar impostos e taxas ao locatário. No comodato eu falo disso, ao final pode repassar também contribuição de melhoria. Na locação não pode. Locação só impostos e taxas. Comodato, imposto, taxa e contribuições. Então, o proprietário pode no contrato criar essa cláusula. E o que é que eu quero que vocês aprendam? Se no contrato tiver essa cláusula é válida e ela é amparada por lei. Ela é válida, ela não é nula. Agora, preste atenção. Qual é o efeito dessa cláusula? Entre comodante e comodatário, entre locador e locatário tem um efeito. Em relação ao fisco tem outro. Entre locador e locatário, entre comodante e comodatário, qual é o efeito? O possuidor, locatário e comodatário, tem contra ele agora uma obrigação contratual gerada no contrato, válida. Ele tem que pagar. Eu, quando era locatário, gente, durante uma década, eu pagava o IPTU do imóvel do locador. Eu ia lá no banco e pagava. Você acha que eu pagava em meu nome? Não. Eu não pagava na qualidade de devedor. Eu pagava como terceiro interessado, em nome e por conta do devedor. Quem era o devedor era o proprietário, seu Armando. Eu pagava o IPTU dele, vinha no nome dele. Mas por que eu pagava? Porque eu assumi uma obrigação contratual. Aí veja, a cláusula é válida e o locatário e o comodatário deverão pagar para cumprir o contrato. Isso não é uma obrigação tributária, isso é uma obrigação cível. Civilmente falando, eles assumiram um dever contratual de pagar uma dívida do seu parceiro no contrato ao credor desse parceiro. Tudo bem? Bingo. Agora, veja só. Qual é o efeito dessa cláusula em relação ao fisco? Essa cláusula é totalmente inoponível, não se opõe à fazenda pública. Essa cláusula é inoponível à fazenda pública. Então aprenda, quando na locação ou no comodato, o locador ou comodante determinam que o valor, silêncio galera, se o comodante, se não fico lendo, fica me atrapalhando, corta meu raciocínio. Não fica escrevendo não, que eu termino lendo. Eu leio para ver se alguém falando besteira, uma coisa assim, eu tenho que bloquear. Né? Então vejam, se o locador, se o comodante cria essa cláusula no contrato que é válida, essa cláusula vale e gera efeitos entre as partes do contrato, mas não se opõe à fazenda pública. É o que a gente chama de princípio da inoponibilidade, quer dizer, princípio de que é inoponível, de que não se opõe à fazenda pública essa cláusula. E o que é que isso quer dizer? Para vocês aprenderem. O que quer dizer o princípio da inoponibilidade à fazenda pública? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, posso usar uma linguagem vulgar? Que a fazenda está cagando e andando para essa cláusula. Essa cláusula não se opõe ao fisco. Sabe o que o fisco vai dizer? Imagina que eu, Pedro Barreto, sou proprietário. E a minha amiga Cirlane, que está aí no Espírito Santo, é a locatária. Eu, Pedro Barreto, locador. Cirlane, que eu sei que está aí botando muitos corações, ela é a locatária. Eu acho que desses meus 7 milhões de corações, uns 500 mil mais eu devo só a Cirlane. Né? Eu tenho que te recompensar, hein, Cirlane? Eu tenho que dar um jeito de acolher você aí, de alguma maneira. Você me divulga demais nas redes sociais. Isso não passa despercebido. Minha equipe toda fala isso. Porra, essa garota te ama, cara. Ela divulga o teu trabalho para todo mundo. Né? Eu tenho que pensar em alguma forma de eu te remunerar por isso, viu? Porque você é campeã divulgando o meu trabalho aos seus amigos, aos seus colegas. Tem muita gente que manda mensagem: eu te conheci através da Cirlane. Né? Eu sou muito grato a você. Então imagine que eu, Pedro Barreto, vou locar o imóvel para a Cirlane. E botei a cláusula que diz que a Cirlane locatária vai ter que pagar o IPTU. A Cirlane, para honrar o contrato e cumprir aquilo que ela se obrigou comigo, ela vai pagar o IPTU. Porque se ela não pagar, ela está praticando um ato ilícito contratual que me permite demandar contra ela no cível. Mas o fisco não tem nada a ver com isso. Você sabe o que o fisco vai dizer para mim, Pedro Barreto, proprietário locador? O fisco vai dizer: PB, me desculpe, mas olha para a lei do IPTU. A lei diz que o sujeito passivo é você, proprietário. A lei não criou regra de solidariedade, não criou regra de substituição tributária. O sujeito passivo é você. O sujeito passivo é você, Pedro Barreto. Obrigado, Rodrigo, por convidar seus seguidores. Muito obrigado. Tá? Então, o sujeito passivo é você, Pedro Barreto.
Ah, seu fisco, mas eu disse no contrato que Cirlane, minha amiga, a locatária, vai pagar o IPTU para mim. O fisco vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Olha como é coerente o que você está ouvindo. Vocês já pensaram? Se cada pessoa... Valeu, Tati. Obrigado. Vocês já pensaram se cada pessoa pudesse virar para o fisco e dizer assim, olha, não obstante a lei tenha dito que o sujeito passivo sou eu fiz um contrato com minha avó, com meu vizinho, com o moço ali da barraquinha, ele que vai pagar para mim, cobra dele. Gente, se o que a gente estipula na convenção particular, se o que a gente estipula num contrato, dizendo que certa pessoa, quem quer que seja, ela vai pagar a nossa dívida, pudesse ser oposto à fazenda, para que a lei fixar um sujeito passivo? Quem determinaria o sujeito passivo seria eu. A lei indicaria um sujeito passivo e esse próprio sujeito passivo escolheria, na verdade, quem seria o verdadeiro sujeito passivo. E eu poderia ir fazendo uma cadeia de mudança de sujeito passivo interminável, fazendo nunca saberia de quem cobrar. É por isso que a gente diz o óbvio. As convenções particulares que criam regrinhas de obrigação de pagamento de dívida para terceiros, elas só valem entre as partes. Elas só produzem efeitos entre as partes. Elas são inoponíveis à fazenda pública. É o princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Então, o que é que eu quero dizer? Ô, Fernandinha, você tá aí, minha artista linda? Por que essa carinha de brava aí, meu amor? Eu te amo. Né? Então, vamos lá. O princípio... Vamos lá, obrigado, Juíza Decidida, por convidar os seguidores. O princípio da inoponibilidade das convenções particulares, o que é que ele quer ensinar pra gente? Isso cai em prova toda hora, gente. Esse princípio já foi fundamento de várias questões de prova no espelho, o nome do princípio e o artigo que eu vou dar já já. Esse princípio, ele quer dizer que quando a gente cria no contrato a regrinha, quando a gente cria no contrato a regrinha de repasse do IPTU da taxa para o locatário, para o comodatário, isso só produz efeitos entre proprietário e possuidor. Mas essa convenção, essa regra, não é oponível à fazenda pública. A fazenda não precisa respeitá-la. E o que é que a fazenda vai dizer para o Pedro Barreto, locador? Senhor Pedro Barreto, eu não quero nem saber o que você combinou com a Cirlane locatária. Eu vou cobrar de você. A lei colocou apenas você no polo passivo. É de você que eu vou cobrar o IPTU. A tua convenção particular é válida e produz efeitos entre vocês. Se a menina lá locatária, a Cirlane, não pagar, resolve com ela. Mas quem deve a mim é você. Então, quem deve o IPTU, quem deve o ITR, quem deve as taxas ao fisco, é você, proprietário. A lei colocou você como sujeito passivo. Isso é a regra geral. Então, a convenção particular não se opõe ao município. Qual é a consequência prática de, se nesse contrato o locatário não pagar o tributo? Entenda, se o locatário descumprir a obrigação cível que foi gerada, se o comodatário descumprir a obrigação cível que foi gerada de pagar o tributo e não pagar, quem vai ser inscrito em dívida ativa é o proprietário, porque ele é o sujeito passivo na relação tributária. Quem vai ser inscrito em dívida ativa é o proprietário. Quem é que vai ser executado? O proprietário. Quem é que vai ter legitimidade para embargar a execução? O proprietário. Mas a PB não tinha um contrato dizendo que quem ia pagar o IPTU, a taxa, era o locatário? Tinha, mas isso não se opõe à fazenda. É como se a fazenda não lesse isso. É como se isso fosse escrito entre as partes, mas a fazenda não tivesse que ler. Isso não se opõe. É o princípio da inoponibilidade